há mais de 3.000 anos, antes das estradas, antes das fronteiras, antes mesmo das palavras escritas dominarem o mundo, existia uma garota. Ela nasceu em uma terra de colinas cobertas por florestas, onde o nevoeiro dançava entre os pinheiros ao amanhecer. Um lugar que hoje chamamos de Floresta Negra, no sul da Alemanha. Seu povo vivia da terra, das ovelhas e do comércio que serpenteava pelos vales, como os rios que cortavam aquela paisagem ancestral. Desde pequena, ela era curiosa. Gostava de observar as estrelas enquanto ouvia os anciões contarem histórias sobre espíritos da floresta e os deuses dos céus. Tinha uma risada leve e era ágil, como os cervos que às vezes cruzavam seu caminho nas manhãs de outono. Seus pais eram respeitados, a mãe, uma tecelã habilidosa, o pai, um homem de palavra forte, que cuidava dos rebanhos e negociava com viajantes. Desde cedo, ela aprendeu a afiar a lã, a preparar infusões com flores silvestres, a cantar canções rituais ao redor do fogo. E havia uma coisa que ela adorava: mel. Sempre que podia, pedia um pedaço de favo fresco ao avô, que criava abelhas em potes de cerâmica. Mas aquela não era uma vila isolada. O mundo dela era vasto. Povoados espalhados por toda a Europa trocavam âmbar, bronze, sal, tecidos, cavalos, mel e alianças. Com o tempo, surgiu um plano entre os chefes de duas comunidades: unir suas famílias por meio de um casamento. E a jovem, agora com cerca de 14 ou 15 anos, seria parte dessa união. A viagem seria longa, mais de 1.000 quilômetros em direção ao norte, até uma terra úmida e fria chamada Echtveld, um lugar distante entre colinas baixas e fiordes, onde os dias podiam ser longos no verão e quase sem sol no inverno. Mas ela não iria sozinha. Partiu acompanhada de um grupo de seu vilarejo, uma tia, alguns comerciantes, guardas e até uma jovem prima. Era uma caravana pequena, mas determinada. Cruzaram rios, florestas, campos abertos e morros. Dormiram em acampamentos, comeram pão de cevada, queijo de cabra e carne seca. Em algumas paradas, ela dançava com o grupo para espantar os maus espíritos das estradas. Os fios de seu cabelo iam se tingindo de sol e poeira. A lã que vestia esquentava seus ombros nas manhãs geladas. A cada passo, ela se afastava mais da infância e se aproximava mais de um novo destino. Quando chegaram a Echtveld, foram recebidos com hospitalidade. Era uma vila influente na região, cheia de sinais de riqueza, ornamentos de bronze, tecidos finos, utensílios trabalhados. A jovem impressionou a todos com sua presença elegante. Seus cabelos estavam trançados com fios dourados e ela usava um cinto decorado com um disco metálico, símbolo de status e talvez de fertilidade. Nos dias seguintes, os rituais de aproximação começaram. Reuniões entre as famílias, oferendas aos deuses, banhos de ervas e música. Dizem que a jovem chegou a dançar para os habitantes locais e que sua dança era bela, quase hipnótica. Ela estava prestes a se casar, a se tornar uma mulher do norte, a selar com seu corpo uma aliança entre os povos distantes. Mas então, algo inesperado aconteceu. Talvez uma doença, talvez um mal súbito,
Não sabemos, apenas que, pouco tempo depois de sua chegada, a garota morreu. Jovem, em plena primavera da vida, com tantos caminhos ainda por trilhar. Ela fora enterrada com honra. Colocaram seu corpo em um tronco oco de carvalho, como se a natureza a acolhesse de volta. Vestiram-na com sua saia de cordões de lã, o cinto com o disco de bronze, e ao lado dela deixaram flores silvestres recém-colhidas, talvez como símbolo de luto ou de esperança. Também havia um pequeno recipiente de casca de bétula com resíduo queimado, quem sabe parte de um ritual de despedida, e, surpreendentemente, ao lado de seu corpo havia outro, o de um jovem adolescente, cremado antes do enterro. Quem era ele? Um irmão? Um servo? Um companheiro? Ninguém sabe. O tempo passou, a floresta cresceu, a vila desapareceu e o nome dela se perdeu. Mas, milhares de anos depois, quando arqueólogos abriram aquele túmulo intacto, em 1921, encontraram não apenas ossos, mas uma história viva, gravada no esmalte dos dentes, nos fios de cabelo, nas fibras de roupas e no silêncio que restou. Hoje chamamos essa jovem de a Garota de Egtveld, mas talvez um dia ela tenha se chamado algo como Alva, Ilna ou Saena, uma jovem que atravessou a Europa não com medo, mas com propósito, não para fugir, mas para se unir, e que mesmo na morte nos ensina sobre o mundo antigo e sobre o quanto as pessoas sempre se moveram, sempre sonharam e sempre amaram. A ciência por trás da história. Quando os arqueólogos abriram o túmulo de madeira em Egtveld, em 1921, o que encontraram parecia um presente deixado pelo tempo. Um caixão feito de um tronco de carvalho. Dentro, restos de tecido, de flores, objetos e algo muito raro. Vestígios de um corpo feminino da Idade do Bronze, surpreendentemente bem preservado. O esqueleto em si já havia se decomposto quase por completo, mas o cabelo, os dentes, as unhas e até parte da pele haviam resistido. Isso foi possível porque o caixão estava enterrado em um tipo especial de solo, ácido e úmido, capaz de conservar materiais orgânicos por milênios. Como os cientistas reconstituíram a vida da garota? Durante muitos anos, acreditou-se que aquela garota era uma jovem local, mas quase 100 anos depois da descoberta, com o avanço da tecnologia, os cientistas voltaram ao túmulo para buscar novas respostas. E foi aí que a história realmente mudou. Usando uma técnica chamada análise de isótopos do elemento estrôncio, pesquisadores estudaram o esmalte dos dentes da garota. E aqui vai a mágica. O estrôncio é um elemento químico que existe no solo e é absorvido pelas plantas, depois pelos animais e finalmente por nós. Ele também fica disponível nas fontes de água que bebemos. E o que é incrível, o tipo de estrôncio varia de lugar para lugar. Ou seja, quando você nasce e cresce em uma região, os minerais daquela terra ficam registrados nos seus dentes, como uma assinatura geológica, na medida que você se alimenta e bebe água que veio daquela região. E o que os cientistas descobriram foi surpreendente. A assinatura nos dentes da garota não batia com o da Dinamarca, ou seja, ela não nasceu em Egtveld. Ela veio de muito longe, provavelmente da região da Floresta Negra, ao sul da Alemanha. Mas isso era só o começo. Depois, os cientistas analisaram fios de cabelo e fragmentos de unhas. Ao contrário dos dentes, que registram a infância, o cabelo, as unhas, contam a história dos últimos meses de vida de uma pessoa. A cada milímetro de cabelo, é possível identificar o tipo de estrôncio que foi absorvido,
revelando se a pessoa se manteve em um lugar só ou se ela viajou. E a garota de Egtved viajou muito. Nos últimos 23 meses de vida, ela foi e voltou entre a Floresta Negra e a Dinamarca várias vezes, um trajeto de mais de 1000 quilômetros em cada ida. Isso nos mostra que ela não fez uma única viagem. Ela se deslocava com frequência, talvez como parte de sua função social ou religiosa. As roupas também contavam histórias. Os pesquisadores não pararam por aí. Também analisaram as fibras das roupas que ela vestia, uma saia de cordões de lã e um colete curto, muito sofisticado para a época. E adivinhe, a lã veio da mesma região montanhosa onde ela nasceu, ou seja, ela levou consigo não só suas origens, mas os produtos e a cultura de seu povo. O disco de bronze que usava no cinto também pode ter tido um papel ritual. Alguns arqueólogos sugerem que ela poderia ter sido uma figura importante, talvez uma sacerdotisa, uma intermediária entre dois povos. No caixão, além das flores e roupas, havia também um pequeno recipiente feito de casca de bétula. Dentro, os cientistas encontraram cinzas e traços de uma substância resinosa. Isso pode indicar algum tipo de oferenda ou ritual de despedida, talvez até o uso de incensos ou substâncias queimadas como parte da cerimônia fúnebre. Ao lado dela havia outro corpo, o de um menino cremado. Isso continua sendo um mistério. Poderia ser um acompanhante, um parente ou alguém sacrificado para acompanhá-la na outra vida. Mas até hoje não há respostas conclusivas. E o que tudo isso significa? A história da garota de Egtved nos revela que o mundo da Idade do Bronze era muito mais conectado do que imaginávamos. Pessoas viajavam longas distâncias, trocavam objetos, casavam-se entre tribos, levavam suas crenças e tradições por caminhos inexplorados. Ela não foi uma exceção, ela foi um exemplo de uma Europa antiga em movimento, onde alianças políticas, comércio e religião se misturavam em uma teia invisível que cruzava montanhas, rios e culturas. A ciência não nos deu o nome dela, o som de sua voz, nem a forma exata de como essa história ocorreu, mas nos deu detalhes que mostraram o mapa de sua vida, e com isso conseguimos, ainda que por um instante, nos aproximar de uma jovem que viveu, amou, sonhou e morreu há mais de 3 milênios. Se puder, curta o vídeo e deixe aqui seu comentário. Obrigado por assistir e até a próxima!